Há sussurros que ecam nas profundezas da memória coletiva da humanidade. Histórias tão antigas que se confundem com o próprio tecido do tempo. Elas falam de um antes, de um nada primordial, de um silêncio tão vasto que a própria ideia de som ainda não existia. Prepare-se, porque hoje vamos desvendar não apenas como o mundo foi criado, mas a extraordinária e pungente necessidade humana de contar essa história. Deixe-me guiá-lo por entre os véus do tempo e do espaço, onde a imaginação e a verdade se entrelaçam para revelar a mais fundamental de todas as sagas, a da nossa própria origem. Imagine, por um instante, um vazio absoluto. Não a escuridão que conhecemos, que é apenas a ausência de luz, mas um vazio que transcende até mesmo a escuridão. Um abismo insondável, sem forma, sem tempo, onde o conceito de existir era uma impossibilidade. Nenhuma estrela cintilava, nenhum oceano murmurava. A própria eternidade era um conceito oco, pois não havia nada para preenchê-la. Era o Dinum Gagap nórdico, o Num egípcio, o Teon bíblico, o caos primordial, a não existência em sua forma mais pura, um silêncio anterior a qualquer som concebível. E então, algo se moveu. Não um movimento físico, mas um tremor imperceptível, um desejo subjacente que não tinha voz, mas possuía uma potência inimaginável. Em muitas tradições ancestrais, essa foi a centelha divina, a respiração do espírito sobre as águas, a palavra primária que reverberou no silêncio cósmico. Não foi um evento explosivo instantâneo, mas uma lenta e deliberada emanação, como o primeiro despertar de um gigante adormecido há éons. Uma consciência que se estendia, buscando definir-se, buscando moldar a potencialidade em realidade. A primeira manifestação, quase universalmente, foi a luz. Uma irradiação suave que rompeu a infinitude da escuridão, ou um clarão violento que rasgou o véu da inexistência, revelando o primeiro vislumbre de forma. Da separação entre a luz e a não-luz, nasceu o primeiro dia, a primeira noite. Uma fronteira primordial que estabeleceu o ritmo, o pulsar da existência que viria. E com a luz veio a percepção, a capacidade de distinguir, de dar contorno ao que antes era indistinto. Foi a aurora da diferenciação, o alvorecer da possibilidade. A partir desse momento inaugural, a dança da criação se intensificou, um balé cósmico de proporções inimagináveis. Do oceano primordial de caos surgiram as primeiras massas, titânicas e informes, moldadas por forças que nem mesmo podemos conceber. Montanhas se ergueram como dedos de deuses, rasgando o ventre do vazio com uma majestade silenciosa. O céu, antes indistinto e fundido com o que havia abaixo, elevou-se, separando-se da terra como um suspiro cósmico, abrindo espaço para um firmamento estrelado que ainda se formaria. Rios de luz estelar começaram a traçar seus cursos invisíveis, preparando o cenário para as galáxias que ainda viriam a cintilar. Cada elemento, fogo, água, terra, ar, encontrou seu lugar, sua essência, sua melodia na sinfonia emergente. A água, primordial e vivificante, cobriu a face do que seria o mundo, um berço líquido para a vida. De suas profundezas nasceram as primeiras formas de vida, microscópicas, resilientes, adaptando-se e evoluindo em um balé silencioso e incessante. Lentamente, a terra emersa começou a ser adornada por um tapete esmeralda de vegetação, de árvores majestosas que estendiam seus galhos em direção a um sol recém-nascido, sugando a vida de um solo ainda virgem. Os primeiros ventos sopraram, carregando as sementes da vida e as promessas de um futuro em suas brisas. Cada folha que brotava, cada flor que desabrochava, era um testemunho da exuberância e da intenção divina, ou da extraordinária casualidade cósmica, dependendo da lente pela qual se observa. E então, nos palcos aquáticos e terrestres, a vida animal começou a pulsar com uma energia vibrante. Dos abismos oceânicos, emergiram criaturas de escamas e barbatanas, nadando em águas agora temperadas e cheias de alimento. Nos céus, pássaros de cores vibrantes traçavam arcos, cantando as primeiras canções de liberdade, seus cantos preenchendo o ar com melodia e vida. Na terra,
feras de todas as formas e tamanhos aprenderam a caçar, a se proteger, a coexistir, num equilíbrio selvagem e perfeito, um ecossistema complexo e interligado. Cada rugido, cada chilreio, cada batida de asa eram uma nota na orquestra da existência, uma celebração da vida que agora inundava cada recanto do cosmos. Mas a mais intrigante de todas as criações, ou evoluções, foi a nossa, o surgimento do ser humano. Feitos do barro da terra, do sopro divino, da poeira das estrelas ou da intrincada teia da evolução biológica, a história varia dramaticamente, mas a essência permanece. A chegada de uma espécie capaz de questionar, de sonhar, de sentir, de criar e de buscar significado. Com a consciência, veio a capacidade de olhar para o céu estrelado e se perguntar: de onde viemos? Por que estamos aqui? Quem nos fez? Essa pergunta é o eco da própria criação, a ressonância daquele primeiro desejo de existir que se manifestou no vazio primordial. É essa busca incessante por respostas que nos levou a criar mitos e lendas. Cada cultura, em cada canto do globo, teceu sua própria tapeçaria de origens. Dos aborígenes australianos com seu tempo do sonho, onde seres ancestrais caminharam pela terra, moldando a paisagem e a vida, aos maias, que viram deuses experimentando com o milho e o barro para criar a humanidade. Aos hindus, com Brahma, o Criador, emergindo de um lótus no umbigo de Vishnu. No Egito Antigo, Atum emergiu do Nun, o oceano primordial, e criou o mundo através da masturbação. Na China Antiga, Pangu, o gigante cósmico, surgiu de um ovo e, ao morrer, seu corpo formou a terra, o céu e tudo mais. Cada narrativa é um reflexo da paisagem, dos valores e da alma de um povo, mas todas compartilham o fio de ouro da admiração perante o mistério da existência e a necessidade de dar forma ao incompreensível. Essas histórias não são meros contos infantis, são códigos profundos, repositórios de sabedoria ancestral, tentativas de dar sentido a um universo vasto e muitas vezes indiferente. Elas nos falam sobre a interconexão de tudo, sobre a responsabilidade que temos para com o mundo que nos foi dado, ou que co-criamos. Elas nos lembram que somos parte de algo muito maior, um fragmento daquele primeiro movimento, daquela primeira luz. Que a chama da criação ainda arde em nós, em nossa capacidade de inovar, de imaginar, de transformar o mundo ao nosso redor. A ciência moderna, com suas lentes de telescópios e microscópios, oferece uma narrativa diferente, mas igualmente épica e repleta de maravilha. A do Big Bang, de um universo em expansão a partir de um ponto infinitamente denso e quente, de estrelas que nascem e morrem, forjando os elementos pesados que compõem nosso corpo e nosso planeta ao longo de bilhões de anos. É uma história de acasos cósmicos e leis físicas implacáveis, culminando na complexidade da vida. Mas, mesmo a ciência, ao recuar até os primeiros microsegundos do universo, encontra-se diante de um limite, um ponto de partida para o qual o como e o porquê se tornam tão misteriosos quanto os mitos antigos. Ela nos dá o quê e, em parte, o como, mas o porquê permanece uma fronteira que a consciência humana continua a explorar com incansável fervor. E assim, a história da criação não é uma narrativa única e fechada, mas um mosaico de vozes, de verdades, de percepções que se complementam, cada uma adicionando uma camada à nossa compreensão. É a eterna pergunta que ressoa no coração de cada um de nós, desde os primeiros homens que olharam para o céu noturno e viram deuses e destinos, até os cientistas modernos que desvendam os segredos dos átomos. É a maravilha incessante diante da complexidade da vida, da beleza do cosmos, da existência da própria consciência. É a nossa própria história, ainda sendo contada. Navegamos juntos por mares de mistério e maravilha, explorando as profundezas da criação e a busca incessante do espírito humano por suas origens. Agradeço imensamente por ter dedicado seu valioso tempo para mergulhar nesta jornada conosco. É um privilégio compartilhar essas reflexões. Que a história da criação, em todas as suas formas e matizes, nos lembre da beleza, da fragilidade e da interconexão de tudo que existe. Que ela inspire em nós um senso de admiração pelo universo e uma responsabilidade pela vida que nos foi confiada.
pois somos, cada um de nós, uma pequena parte de uma história grandiosa, ainda em constante escrita. Se esta exploração tocou sua alma ou despertou sua curiosidade, considere deixar um gostei neste vídeo, compartilhar seus pensamentos e suas próprias histórias nos comentários e, claro, inscrever-se para mais jornadas como esta. Seu apoio é o que nos permite continuar desvendando os segredos do mundo. Que a inspiração esteja sempre com você. Nos vemos na próxima história.